Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O grande pregador Miller, ele ao estudar dezenas de versículos que confirmavam a volta de Cristo à Terra, depois dele estudar esses versos confirmando que Jesus voltaria à Terra, ele continuou estudando a Bíblia, continuou estudando os eventos proféticos. E estas passagens sobre a volta de Cristo provaram claramente que o reino universal de paz, o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra seria subsequente ao segundo advento. Jesus voltaria e assim estabeleceria o seu reino de paz, o seu reino universal sobre a terra. Ele percebia que as condições do mundo correspondiam claramente às descrições proféticas dos últimos dias, e ele foi levado à conclusão de que o período de tempo concedido à existência da Terra, em seu presente estado de coisa, estava prestes a terminar. Como nós, ao estudarmos a Bíblia, percebemos que a escatologia profética, escriturística, nos mostra que Cristo está prestes a voltar. Outras evidências que impressionava a mente de Miller ao estudar a Bíblia era a cronologia escriturística. E ele diz: notei que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado, muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. Eventos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumpriram-se de acordo com as predições de cada profeta. Esse estudo que Miller fazia, ele ia descobrindo isso, os eventos, as profecias, cada um no seu devido tempo se cumprindo. E ele começou a encontrar períodos cronológicos que se estendiam até a segunda vinda de Cristo. E ele não pôde deixar de considerá-lo como os tempos já dantes ordenados que Deus revela aos seus servos, onde a Bíblia diz: as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Isto está em Deuteronômio 29. E Amós 3,7, o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a revelação escriturística era para nós. Deus não voltaria, não faria alguma coisa sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, ao estudante da palavra de Deus, eles podem confiantemente esperar que vão encontrar indicados nas Escrituras os mais estupendos eventos que já ocorreram e a ocorrer na humanidade. Deus, através da profecia, vai nos revelando que acontecerá. Tem nos revelado, tem colocado às claras diante de nós através da palavra profética. A profecia mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento de Cristo.
Daniel 8,14 era a grande profecia que Miller, ao estudar, percebeu que a volta de Cristo estaria bem próximo. E a profecia de Daniel 8,14 era, ou é, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. E agora, este grande estudioso da Bíblia, buscando as Escrituras como a sua própria intérprete, ele descobriu que um dia na profecia simbólica, apresentava um ano. Vários textos escriturísticos provam isto. Um dia equivale a um ano profético. E então ele viu que o período dos 2.300 dias proféticos de Daniel 8,14 seriam 2.300 anos literais. Daniel 8,14 diz, até 2.300 tardes e manhã. Uma tarde e uma manhã. De acordo com Gênesis, tarde e manhã formam um dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Gênesis capítulo 1. Tardes e manhã refere-se a um período de 24 horas. Então, até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado, ou seja, 2.300 dias, ou conforme o símbolo profético de Ezequiel e de número, um dia, equivalendo a um ano, 2.300 anos. E esses 2.300 anos se estenderiam muito para além da dispensação judaica. Isto não poderia se referir ao santuário da dispensação judaica, ou o santuário terrestre, o santuário lá de Jerusalém. Bom, 2.300 anos. Claro que a profecia de Daniel estava dentro desse período, mas ela ia muito além da dispensação judaica. 2.300 anos, para quando iria esta profecia? E Miller, então, ele aceitou a opinião generalizada na época, e muitos estudiosos da Bíblia, e de que na era cristã, a interpretação era de que o santuário era a terra. O santuário era a terra. Que a terra era o santuário. E, portanto, ao ele estudar essa profecia, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, ele compreendeu que a purificação do santuário, predito em Daniel 8,14, representaria a purificação da terra pelo fogo, quando Jesus viria e purificaria a terra. E ele concluiu que se pudesse encontrar o correto ponto de partida dos 2.300 dias proféticos, então teria uma data para a vinda de Cristo. Os cristãos verdadeiros sempre esperaram a vinda de Cristo. Não é de admirar que Miller, ao estudar a profecia, ele esperava a vinda de Cristo para os seus dias, ao calcular a profecia. Você diz, mas Miller, ele foi muito astucioso, ou muito louco em esperar a vinda de Cristo para os seus dias? Não. A profecia dava pistas claras. O apóstolo Paulo, ele esperava a vinda de Cristo para os seus dias. Quando ele diz em Tessalonicenses que Jesus voltaria, e ele chega a dizer, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, nós, os que estivermos vivos. Você pode dizer, mas Paulo não marcou data. Miller também não. A profecia é que
dava as datas. Vamos entender isso. Miller, então, ele continuou o exame das profecias, ele dedicou dias e noite inteira ao estudo do que agora lhe parecia ser de estupenda importância. No 8º capítulo de Daniel, ele então não podia encontrar a chave que conduzisse ao ponto de partida. Ora, 2.300 dias. Quando isso começou? Quando isso vai finalizar? O que significa isso? O anjo Gabriel, embora houvesse recebido a ordem de Deus para fazer com que Daniel compreendesse a visão, se nós olharmos lá, Daniel ficou preocupado, ele não entendeu a visão, ele clamou, ele chorou, ele orou, jejuou. E ele não compreendeu a visão até que o anjo veio e disse, olha, eu vim para lhe fazer entender a visão. E agora o anjo, ele ofereceu apenas uma explicação parcial da profecia. Como assim, Daniel? Nós estaremos entendendo isso. Quando a terrível perseguição a recair sobre a igreja foi desvendada a visão do profeta, foi colocada diante da visão do profeta, então Daniel ele não pôde suportar. A Bíblia diz em Daniel 8:27 que Daniel se enfraqueceu, esteve enfermo durante alguns dias, estava espantado com a visão e não havia quem entendesse a visão. Que visão? Olha lá a visão de Daniel 8, Daniel 9 explica esta visão de uma forma parcial. E o que preocupava Daniel era a profecia das 2.300 tardes e manhã. Deus então ordenou, contudo, ao seu mensageiro, ao anjo, vai dar a entender a Daniel, claro, a visão. Em obediência, então, o anjo retornou a Daniel, dizendo, agora saí para fazer-te entender o sentido. Considera, pois, a coisa, entende a visão. Um ponto importante, no 8º capítulo de Daniel, havia sido deixado sem explicação, ou seja, os 2.300 dias tinha sido deixado sem muitos detalhes para Daniel. Isso é o que lhe preocupava. Então o anjo retoma a sua explanação, ocupa especialmente na questão do tempo. Como assim, Daniel? O anjo ocupa especialmente na questão do tempo, explicando para Daniel. E lá em Daniel, ele começa a fazer esta explicação. Se você olhar, Daniel no capítulo 9, falava eu, lá no capítulo 9, 21, e verso 23, do princípio das súplicas, saiu a ordem e eu vim para declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar, para edificar Jerusalém, até ungido, ao príncipe, 7 semanas, 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. O seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja que o anjo vem, Daniel, tu és um homem muito amado, portanto, eu vim para fazer você entender a visão. E perceba que o anjo começa a esmiuçar a questão de tempos. Ele trabalha principalmente a questão de escatológico.
tempos, datas. E agora? Então, o anjo veio a Daniel explicar que o que ele não havia entendido, o que ele não podia compreender. E ele vai dizer, olha, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Então as primeiras palavras do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E essa palavra, 70 semanas estão determinadas, ou seja, 70 semanas estão separadas, cortadas das 2.300 tardes de manhã. 70 semanas estão ali, elas são juntas, mas é um período específico. E a palavra do anjo foi: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Daniel, das 2.300 tardes de manhã, ou os 2.300 anos, 70 semanas de anos, que é igual a 490 anos, estão determinados sobre o teu povo. Os judeus, sobre a santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. O que significa tudo isso? E Miller, ao estudar, ele pensou: o que significa tudo isso? E ele então começa a se aprofundar no estudo profético. Foi um dos primeiros grandes estudiosos desta profecia, não apenas ele, mas tantos outros pelo mundo afora, começou a estudar essa profecia, mas onde deveriam esta semana ser separadas? Os 2.300 dias foram um único período de tempo mencionado no capítulo 8. A 70 semanas deve ser uma parte dos 2.300 dias, não podemos separá-lo, é parte dos. Os dois períodos devem começar ao mesmo tempo, sendo que a 70 semanas deveria ser contada, onde o anjo diz: Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Se a data pudesse ser verificada, se a data pudesse ser sabida, Guilherme Miller, se eu souber a data que saiu esta ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, então nós temos o início da profecia, das 2.300 tardes de manhã e das 70 semanas. Então, se a partida dos 2.300 é no momento da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, então temos a partida profética. E agora Miller, ele se debruça para buscar compreender quando foi que saiu esta ordem. E ao ele estudar Esdra, no capítulo 7, verso 12 a 14, você que é um estudante da Bíblia pode acompanhar de perto estes detalhes. O livro de Esdra, no capítulo 7, ele vai descobrir a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então se você lá, diz bem assim, Esdras 7, 12 a 14. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdra, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Portanto, és mandado da parte do rei, dos seus 7 conselheiros, para fazer inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está nas tuas mãos. Verso 21, eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão além do rio Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdra, escriba da lei de Deus, da lei do Deus do céu, pontualmente lhe faça. Agora Miller descobre que o decreto de Artaxerxes foi que dá início à profecia. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, disse o anjo a Daniel. E agora então, ao estudar a Bíblia, ele percebe que
Artaxerxes, no ano 457 a.C., decreta-se a reconstrução de Jerusalém, a restauração de Jerusalém. Todos que quiserem ir, vá. Acompanhe o sacerdote Esdras, o escriba Esdras, o escrivão, né? O homem de Deus, vá a Jerusalém. Que ano que foi esse decreto? Miller, ao estudar, ele descobre que isso ocorreu no ano 457 a.C. 3 reis. Se você olhar o livro de Esdras, você vai ver Ciro, vai ver Dario, vai ver Artaxerxes, e esses deram decretos parciais com respeito à construção de Jerusalém. Mas Artaxerxes completa o decreto dizendo: vá, faça, reconstrua, devolva os utensílios que Babilônia roubou de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Vá. E então, no ano 457, se completou o decreto com a ordem, a data, como a data da ordem para especificação da profecia das 70 semanas de Daniel 7,14. Artaxerxes, ele faz esse decreto, completa o decreto. E agora, então, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas são 69 semanas. 69 semanas vezes 7, 490 dias. 483 dias. As 70 semanas são 490. Mas 7 semanas e 62 semanas são 483 dias, anos proféticos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no ano 457. A partir dessa data, soma 7 semanas e 62 semanas, conforme Daniel, o anjo falando a Daniel, que são 69 semanas, que é igual a 483 anos. Nesse tempo, se cumpriu a profecia. Que tempo? Até 69 semanas, o ungido será morto. Ou melhor, será ungido príncipe. Isto vai exatamente ao ano 27 da nossa era. Isso. As 69 semanas, 7 semanas e 62 semanas, que é igual a 69, vai exatamente ao ano 27. E Jesus foi batizado no ano 27. Guilherme Miller, nossa, que interessante como a Bíblia, 69 semanas de anos, vai ao ano 27, quando Jesus foi batizado. O príncipe será ungido. A unção de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, e o Espírito Santo desceu sobre ele, a unção de Jesus, nesse tempo, o ano 27, se cumpre as 69 semanas. No outono de 27, Jesus foi batizado por João Batista, lá no Jordão, onde ele recebeu a unção do Espírito Santo. E depois do seu batismo, ele foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Primeira parte da profecia, Miller vê o cumprimento exato. O batismo de Jesus, a unção de Jesus. E depois a profecia continua dizendo: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Os últimos 7 anos, para completar 70 semanas, seria um período concedido especialmente aos judeus, ou melhor, parte desse período concedido especialmente aos judeus. Do ano 27 ao ano 34 está a última semana de anos, os 7 anos. Outono de 27 ao outono de 34, a última semana. Mas a Bíblia diz: ele fará firme aliança na metade da semana. Cristo e os discípulos, eles dirigiram o convite do Evangelho especialmente aos judeus naqueles dias. E Jesus recomendou: não tomeis rumo aos gentios,
nem entrei em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi um tempo em que Deus apelou ao povo judeu. 70 semanas de ano estava determinada aos judeus. E a Bíblia é clara em dizer que ele veio para o que era seus e os seus os rejeitaram. Jesus veio especialmente para os judeus. Ou seja, não só. Olha o verso que diz: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não significa que Jesus rejeitava os gentios, não é isso, ele nunca rejeitou ninguém. Mas a ordem dele era buscar, restaurar o povo de Israel, que o havia rejeitado. Ele veio para eles e eles não receberam. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E exatamente 3 anos e meio depois do batismo de Jesus, isso vai para o início do ano 31. Jesus foi crucificado. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ali sim, o grande sacrifício foi oferecido por Cristo, lá no Calvário. O tipo, Cristo, que é o modelo, ele alcançou o antítipo, que é a sombra. Todos os sacrifícios e oferendas do sistema cerimonial deveriam cessar. E exatamente na morte de Jesus, todos os tipos de sacrifício cessaram. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo quando ele clamou, lá na cruz do Calvário: está consumado. Na metade da semana, exatamente conforme a profecia que o anjo especificou a Daniel. O príncipe será ungido, na metade da semana fará cessar o sacrifício, e exatamente cumpriu-se a profecia, cumprindo-se a profecia das 70 semanas, a primeira parte dos 2.300 dias proféticos. Então, os 490 anos, que é igual a 70 semanas, reservado principalmente aos judeus, ele se encerrou 3 anos e meio depois da morte de Jesus. Os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, os apóstolos de Cristo, depois de sua morte, depois da sua ascensão, eles continuaram pregando, perseguidos, e no ano 34, a morte de Estevão, sela o destino da nação de Israel. Até ali, o povo de Israel não aceitou Jesus. Ele veio para o que era seu, os seus os rejeitaram. Mataram o príncipe da vida. Mataram Estevão, um dos seus verdadeiros discípulos, seus profetas. O povo de Israel ali perde a sua hegemonia espiritual. Eles não seriam mais salvos como nação, mas sim como indivíduo, povo. Jesus veio para restaurar Israel, mas Israel não ouviu a voz de Jesus, não o aceitou. E ali então, o direito de salvação, que já antes era concedido também aos gentios, agora ela superabunda sobre os gentios. E aí vem Paulo dizendo que ele se torna o apóstolo dos gentios. Veja que interessante. Então, no ano 34, o tempo específico aos judeus se findou, completando com a morte de Estevão. Bom entender isso. Completando assim a profecia das 70 semanas. Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação de Israel selou a sua recusa do evangelho através do martírio de Estevão e uma forte perseguição aos seguidores que foram forçados
a fugir, foram forçados a se dispersar. E assim, a mensagem da salvação foi dada ao mundo de então. Os discípulos foram forçados a fugir de Jerusalém pela perseguição. E eles iam por toda parte, diz Atos 8:4, pregando o evangelho do reino. Até aqui cumpriu-se de maneira surpreendente todas as especificações da profecia que o anjo revelou a Daniel. O início das 70 semanas fixa inquestionavelmente no ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, e o seu término, o término das 70 semanas, vai ao ano 34 da nossa era, com a morte de Estevão, e tendo assim as 70 semanas, ou seja, 490 anos, separado dos 2.300, que são 2.300 tardes de manhã, ou 2.300 anos, se cumpre até ali parte da profecia, 490 anos. De 2.300, então restam 1.810 anos a se cumprir. Depois do fim dos 490 dias proféticos, ou anos, os 1.810 dias levariam ou deveriam ainda se cumprir. Porque até ali parte só da profecia. Só as 70 semanas se cumprem ali na morte de Estevão. Contando do ano 34, com a morte de Estevão, 1.810 anos que ainda iriam ou teriam a se cumprir. Vai-se ao ano de 1844. Ao expirar esse grande período profético, o santuário seria purificado, ou será purificado, diz a Bíblia Sagrada. Deste modo, foi indicado o tempo da purificação do santuário, que quase universalmente acreditava ocorrer por ocasião do segundo advento de Cristo. Prezados, esta profecia, ela é fiel e verdadeira. Se cumpriu as 70 semanas de Daniel 8:14. E o restante da profecia? Porque se cumpriu só 490 anos profético. Sim, a cronologia bíblica é exata, ela é real, ela se cumpre. Esse estudo de Miller nos leva a entender que Deus tem um plano e datas específicas para esse plano. Então, no próximo assunto, nós vamos entender esses outros 1.810 anos da profecia das 2.300 tardes de manhã. Quero dizer para os queridos que Deus revela as coisas aos seus servos, os profetas. Ele não deixa os seus filhos na escuridão, na ignorância, porque nós temos a profecia a nos revelar a verdade. E Deus, ele é sábio em seu tempo. O tempo de Deus, ou o tempo é de Deus, não é nosso. Portanto, podemos confiar na direção de Deus ao colocar os tempos especificados na profecia. Que Deus abençoe você, meu querido, que possamos assim crer, confiar na profecia. Próximo sábado vamos estudar o restante das 2.300 tardes de manhã e o que Deus tem a nos ensinar sobre isto. Que Deus te abençoe. Oremos, Pai querido, obrigado, porque o Senhor coloca diante de nós a Tua palavra, as profecias, ela tem se cumprido assim como o Senhor ordenaste. Obrigado, porque as profecias para nos revelar o seu plano de salvação. As profecias, elas nos mostram que o Senhor breve voltará. As profecias mostram que o Senhor tem um reino de paz a estabelecer. E nós queremos, ó Pai, pertencer a esse reino de paz. Abençoe cada um de nossos queridos ouvintes.
Fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, um forte abraço. Espero você no próximo programa, se Deus nos permitir. E até lá.